Amém? Amém. Isaías capítulo 54, preste bem atenção no texto, porque ele vai ser a base daquilo que a gente vai ministrar. Versículos 9 e 10 do capítulo 54 de Isaías diz assim: para mim isso é como os dias de Noé. Deixa eu só fazer uma pausa aqui e dizer que esse para mim é Deus falando. Sim. Amém? Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la no feminino, que ele está falando com a nação de Israel. Versículo 10, preste atenção: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Aleluia. Nem será removida a minha aliança de paz. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Eu vou ler só esse finalzinho de novo para a gente orar. Ou melhor, eu vou ler só o versículo 10 para a gente orar. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ou seja, pode ser que aconteça grandes convulsões naturais, ele diz: ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Como é bom, Senhor, saber que a Sua palavra é Espírito e vida. E diante dessas coisas que a Sua palavra já ministrou a nós nesses 2 versículos, Pai, nós queremos nos abrir completamente para, de forma definitiva, o Senhor ministrar a nós o que nós precisamos entender. Obrigado, Pai, porque a semelhança de Paulo, que orou pelos Efésios, que houvesse pelo Espírito de sabedoria e de revelação a abertura dos olhos do entendimento para o conhecimento de Deus. Eu oro, Pai, que sobre as nossas vidas essa mesma atmosfera espiritual promova entendimento espiritual. Promova, Pai, em nome de Jesus, a unção que despedaça o jugo, que quebra os grilhões. Pai, eu oro que a Sua palavra ela se personifique, como diz em Hebreus 4:12, como uma espada capaz de penetrar o íntimo, que não fique na superfície, que vá no íntimo, Senhor. Que nós recebamos hoje a Tua palavra com tal nível de impacto de verdade, como nós recebemos as coisas naturais, como muitas vezes nós recebemos as notícias ruins, ou até com mais entrega, inteireza, envolvimento ainda. É isso que nós cremos, Senhor. Para isso nós nos posicionamos contra toda obra das trevas, contra tudo aquilo que distrai, em nome de Jesus, contra todo e qualquer domínio maligno. Nós declaramos que nesse ambiente não, nas nossas vidas não, fora, em nome de Jesus, declaramos um ambiente de revelação, de libertação, de salvação, na alma e no corpo, em nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai. Você crê? Amém. Amados, eu encontrei esse texto por causa das coisas que Deus vinha ministrando comigo. Você pode sentar. Eu estou emocionado que não mandei você sentar. E não sei se você percebeu que Deus tratando aqui, quando você for ver o contexto desse texto, a nação de Israel passando por diversas coisas, inclusive passando por colheitas de procedimentos errados, de afastamento, Deus se afastando deles por causa de procedimentos errados. É um nível até de juízo vindo sobre a nação. Esse é o contexto desse texto. E Deus começa a anunciar o seu caráter de bondade, trazendo um comparativo. E ele diz: ó, isso aqui que está acontecendo com vocês, para mim, é como aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Você sabe o que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas elas estavam distraídas, elas estavam sem nenhuma direção de Deus, elas estavam se degladiando entre elas, se movendo por inveja, se movendo por todo tipo de sentimento contrário a Deus. E aí foi quando Deus falou com Noé, e veio um grande juízo sobre aquela geração, vamos dizer assim, né? Porque foi sobre toda a terra. Mas como ele está referenciando Noé aqui, veio um grande juízo sobre aquela geração. O dilúvio você conhece. Só que o que foi que aconteceu quando acabou o dilúvio? Quando passou o dilúvio? Qual foi a conversa que Deus teve com Noé quando passou o dilúvio?
o cerne da conversa de Deus com Noé. E ele mostrou isso, simbolizando com arco-íris. Quem sabe? Deus tratou o que com Noé? Deus tratou sobre a sua bondade e sobre a verdade de que ele não traria mais punição sobre aquele povo, não daquele tipo. E ele fez uma aliança. Só que eu disse a você, Deus tem tratado coisas comigo, amados, e essa palavra me chamou demais a atenção. Ele disse, quando jurei, para mim é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la, embora, ou seja, pode ser que aconteça qualquer outra coisa, embora os montes sejam sacudidos, sejam removidos as colinas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, e nem será removida a minha aliança de paz. Isso me chamou demais a atenção. Aliança, diga aliança de paz. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, aliança de paz. Porque, amados, o que tem acontecido é que você já tem ouvido tanto aqui sobre tudo que Deus tem feito, principalmente na pessoa de Jesus, que é o que culmina naquilo que nós somos hoje, naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos. Nós não somos religiosos, nós não somos um grupinho, nós somos o povo de Deus. Amém. Nós temos o DNA de Deus em nós, o sangue de Jesus que nos torna limpos, que nos fez novas criaturas, que nos purificou. Essa é a nossa realidade, amém? Amém. Mas uma das coisas que faz com que a gente não usufrua desses benefícios é que a gente tem comprometimento de paz, ou falta de paz. E a falta de paz é um produto da consideração de tudo que é natural. E Deus, amados, preste atenção, Deus sabe das coisas muito mais do que nós. E Deus sabe que é inerente ao mundo, ao sistema, porque assim, diga, eu sou uma pessoa espiritual. Sim ou não? Sim. Mas você vive num mundo físico, natural, e que, diga-se de passagem, jaz no maligno. Jaz no maligno, está debaixo da influência do maligno. Então, Deus estava fazendo aqui uma promessa de paz, mas Deus não é burro de não saber que essas mesmas pessoas a quem ele estava prometendo paz iriam viver e interagir num mundo que trabalharia contra eles e contra o estabelecimento dessa paz. Estão comigo? Amém. E por isso ele fez uma aliança. Deixa eu familiarizar você com as linguagens mais antigas da Bíblia. A aliança é o nível mais profundo de comprometimento registrado nas culturas daquela época. Ainda hoje tem um legado que a sociedade tem tentado enfraquecer, mas ainda hoje a aliança ainda tem um sentido muito grande, tem um sentido contratual, tem um sentido pactual, tem um sentido muito forte ainda hoje. Jesus, quando ele estava ministrando aqui, as pessoas estavam na superfície da relação com ele, ele associou as pessoas dizendo assim, aquele que não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, não é digno de mim. Eu acho que alguns carnais já pensaram assim, isso é o que? Uma religião canibal? Comer corpo, beber sangue? Mas não era das coisas literais que Jesus estava falando. O que é o corpo de Jesus no contexto da aliança? O pão, o seu sangue, o vinho. Ele estava falando, aquele que não tiver uma aliança comigo, não é digno de mim. Aquele que não tiver um nível de comprometimento comigo, não vai viver o que eu tenho. Aquele que não tiver envolvido comigo no nível mais alto de reciprocidade. Quem entende reciprocidade? Mutualidade. Casamento, se não tiver mutualidade, acaba. Se não tiver reciprocidade, acaba. Uma pessoa sustenta por um tempão tudo, mas tem uma hora que ela bate pino. Na maioria das vezes as pessoas acham um ponto cinza. Elas sabem que não pode ir para frente nem para trás, então elas aceitam o jogo de uma vida que não vai melhorar nunca. Porque tem um ditado que diz lá no Nordeste, pior sem ela, ou pior sem ele. Mentalidade. Mas eu não estou aqui para... Não é um culto de casais, eu só quis trazer esse peso para a gente entender. Tudo isso que eu estou dizendo é que Deus teve o cuidado de trazer essa promessa de paz
para um nível da aliança, para poder comunicar ao meu e seu coração o comprometimento que Ele tem de eu e você vivermos em paz. E o diabo tem nos roubado porque a gente tem ficado distante dessas verdades e tem considerado mais as coisas de fora do que as coisas de dentro. É verdade. Alô, você está comigo? Sim. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta, mas esse não é o tipo de pergunta que você responde, não. É o tipo de pergunta que você só pensa. Existe uma promessa de paz, uma promessa que tem status de aliança, aliança de paz, maior nível de comprometimento. Agora eu pergunto, nós estamos vivendo essa paz? Não precisa responder. Só pensa. Nós estamos usufruindo dessa paz? Não responda. A outra pergunta, se não, por que não? Porque a Bíblia diz, lá em Coríntios, salvo engano, que de todas as suas promessas, todas as promessas devem ser umas 3, né? 3? Não? Não, todas. Todas é todas. No grego, todas quer dizer todas. No hebraico, todas quer dizer todas. Profundo, né? Tem que ser teólogo para entender isso. Ele diz, de todas as suas promessas, nós temos dele o sim e também dele o amém. Não é o talvez, como a gente criou os versículos apócrifos. Deus tem 3 respostas, sim, não e talvez. São Bento, versículo 2, um livro apócrifo. A gente cria os versículos assim, tira, sei de onde, mas que não está na Bíblia. Não, a Bíblia diz que de todas as suas promessas nós temos dele sim e o amém. Sim e o amém. Agora, se nós temos de Deus o sim e o amém das suas promessas, e agora nós estamos falando sobre uma aliança de... As promessas são mais de 6.000. Hoje a gente está falando só de uma. Paz. Paz como uma aliança. Paz como um comprometimento do mais alto nível de expressão. Se a gente não está vivendo isso, tem que haver uma razão para a gente não estar vivendo. E foi pensando sobre isso que o Espírito começou a me ministrar. Mas nós somos pessoas responsivas. Não adianta a gente ter só uma linguagem alinhada, a gente só falar corretamente, politicamente correto, ou só falar aquilo que as pessoas querem ouvir de nós. Não adianta. Eu posso estar num ambiente desse e dizer tudo que vocês querem ouvir. Ou em qualquer outro ambiente, numa reunião de profissional, no ambiente do meu trabalho. E fazer, por exemplo, as pessoas pensarem que eu estou bem, que eu sou rico, que eu tenho isso. Daqui para fora. Como vocês estão entendendo? É possível não fazer isso? É possível. É possível você transmitir algo alinhado, correto, a ponto de despertar até interesse de outros, mas aquilo não está dentro de você. Aquilo está só daqui para fora. Então, na maioria das vezes, a gente responde, você está bem? Aí, claro, a gente responde, estou bem, porque a gente já sabe que as pessoas perguntam por educação. Realmente não estão se aprofundando para querer saber se você está bem ou não. Elas estão só fazendo, na maioria das vezes, não são todas as vezes. Mas nós respondemos, estou bem, porque a gente sabe que é isso que as pessoas esperam que a gente responda. Estão comigo? Amém. Agora, o que eu quero é que o Espírito ministre ao seu coração, que foi o que ele ministrou ao meu, e nunca, vou dizer todo, nunca, por mais incisiva que sejam as colocações, amados, a palavra de Deus, principalmente pregada nesse lugar aqui que nós conhecemos Jesus, o amor dele, a sua graça, nunca é acusativa, amém, nunca é para lhe botar peso, nunca é para... Aqui nós não temos régua de medir, de julgar, isso aqui é maior, isso aqui é menor, não é nosso papel, nós não funcionamos assim. Agora, a principal forma de Deus pastorear o seu rebanho no contexto da igreja é do púlpito. Eu não estou dizendo que é a única, eu estou dizendo que é a principal. Porque se você não puder receber aquilo que Deus ministra do púlpito, amados, aí você está dizendo a Deus como Ele tem que agir com você. Se o tratamento de Deus tem que ser apenas do seu jeito, extremamente pessoal,
Então você não está se abrindo para Deus, você está querendo que Deus entre no seu formato. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu pensando sobre essas coisas, o Senhor me mostrou, eu disse que nós somos pessoas responsivas. O que é pessoas responsivas? É por mais que a gente fale aquilo que as pessoas estão esperando que a gente fale, quando nós agimos, perceba, falar, agir, falar, agir. A fala ela é premeditada. A fala é uma ação premeditada. Agora, quando nós reagimos, quando nós agimos de acordo com aquilo, ou melhor, nós agimos em resposta àquilo que a gente tem considerado e àquilo que a gente tem exposto. Estava nesse corre-corre, vai para um canto, vai para o outro, aparece alguma coisa, surge outra e tal, e as coisas vêm de eu pensando, Deus, por que a gente às vezes não está usufruindo de paz? O Senhor começou a trazer isso no meu coração. Primeiro veio a aliança de paz, mas me ministrou demais, demais. Eu disse que era definitivo, porque o que Deus quer falar conosco é que nós temos isso como objetivo, e a porta está aberta para mim e para você. Eu vou dizer para você já ficar com o seu coração tranquilo, porque eu não cheguei lá também não, mas quero convidar você a pegar na minha mão para a gente ir junto. Amém. Amém. Glória a Deus. Para onde? Para esse lugar de poder viver em paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. É verdade, Pai. E assim, ó, deixa eu te ministrar o que o Senhor ministrou ao meu coração. Aquilo a que a gente se expõe, preste atenção, aquilo a que nós nos expomos por tempo continuado, a gente se molda aquilo, a gente se torna aquilo, mesmo que seja algo que a gente não goste, mesmo que seja algo que a gente é contrário. Verdade. E a gente faz sem perceber. Então o trabalho do diabo, entenda que nada aqui é pessoal, vamos falar sobre o nosso adversário, aquele que trabalha contra a minha e a sua vida para que a gente não viva em paz. O trabalho do diabo é estar constantemente expondo a mim e a você, a circunstâncias, a coisas que a gente considera, porque quando é natural a gente considera, porque está vendo, porque está sentindo. Porque mesmo que essas coisas sejam desgastantes, sejam ruins, sejam contrárias, elas vão nos tornando aquilo. Bem isso. Quantos estão entendendo? Sim. Amém. E agora nós estamos diante de uma verdade onde a gente tem uma promessa de paz, mas a gente não consegue se acalmar, porque na verdade nós estamos nos tornando aquilo a que a gente está se expondo. E por isso que o diabo, mesmo sendo o derrotado que ele é, porque Hebreus 2,14 diz que Jesus morreu para vencer aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então Jesus já morreu e ele já venceu o diabo, ele não vai vencer o diabo. Mas ele age na ignorância, construindo coisas, constantemente apresentando coisas que ele sabe que eu e você vai considerar, porque é algo que pode ser visto, algo que pode ser tocado, pode ser sentido, e é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. A médio e longo prazo, a exposição aos fracassos, a exposição aos desapontamentos, às faltas, aos desrespeitos, que são tudo coisas que nós rejeitamos, reprovamos. A gente é capaz de falar com outras pessoas e dizer que elas saiam daquilo, mas se nós estamos nos expondo a isso constantemente, a gente está se tornando isso, até chegar uma hora que você assume o molde daquela condição. E aí, na maioria das vezes, nesse ponto onde as pessoas entram em apostasia. Quantos entendem apostasia? Afastamento de Deus a ponto de dizer, isso lá é verdade, eu estou só sofrendo o tempo inteiro. Deus não me ama, veja a minha vida como é que está. Deus tem os seus prediletos. Mas na verdade é apenas que nós estamos tempo demais nos expondo, ou cercado, sitiado pelas circunstâncias do diabo, com a única finalidade de nos convencer que a gente é o que ele quer que a gente seja. Eu não sei como é que você está hoje, mas isso não anulou aquilo que você é em Deus. Amém. Eu não sei a quantidade do gosto amargo, de fracasso, de tristeza e de outras coisas que você tem vivido sozinho. Ainda assim, não é o que você é em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Isso mesmo. O diabo leva vantagem porque ele consegue fazer com que a gente leve as coisas para o pessoal, para o natural. A gente começa a focar no vizinho, no amigo, em fulano. Quase como se a gente não tivesse um adversário que está trabalhando exatamente para que não aconteça aquilo que Deus planejou que acontecesse para nós. O que você acha que Deus pensa sobre você quando Ele diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja? Quando a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, está fazendo uma alusão à sensibilidade do olho e o nível de proteção que o olho tem. Que você já estava trabalhando assim, já aconteceu, está trabalhando uma coisa e caiu saiu uma lasca de uma madeira, ou de uma pedra, de uma coisa, um cimento, vem no teu olho, fecha sem perceber, sim ou não? E aí a Bíblia, quando fala do nível de proteção que Deus tem para conosco, é como se nós fôssemos a menina dos olhos dele. Nós não estamos abertos a qualquer coisa para se lascar. Amém. E bater na gente, não. Amém. É verdade. Mas a gente tem sofrido, por quê? Porque de tanto ver essas coisas e considerar essas coisas, a gente acredita mais nisso do que no que Deus é, do que no que Deus está fazendo, do que naquilo que Ele pensa. Deixa eu ler alguns textos aqui. Efésios capítulo 6. E você vai pegando, porque nós vamos explodir daqui a pouco. Amém. Com glória. Amém. Efésios capítulo 6, 12 diz assim, ó. Efésios 6, versículo 11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse culto não é para engrandecer o diabo, não. Esse culto é para revelar que a gente está tratando por natural aquilo que é espiritual. Esse texto, que é o texto que fala sobre a armadura de Deus, e eu não tenho tempo para falar sobre todo ele, aqui está dizendo que o diabo tem ciladas. O que é que você entende por cilada? O que é uma cilada? Armadilha. É uma armadilha. Cilada é uma coisa preparada, arquitetada inteligentemente para produzir, para transformar alguém em presa. E esse alguém, no caso, sou eu e você. Para ficar firmes, vistam toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do maligno. A ênfase aqui não é nem a armadura de Deus, eu estou só dizendo a você que existe um trabalho constante de ciladas. Isso é tão injusto, amados, porque no fundo é aquilo que eu já falei de segundo dia, Hebreus 2,14, é um inimigo vencido. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo Amém. que não tenha sido Deus que planejou aquilo, Ele está arquitetando as coisas para que aquilo resulte em algo que é bom para nós. É verdade. Amém. Amém, Senhor. Assim. Glória a Deus. Estão comigo, amados? Amém. Amém. Outro texto, o mesmo capítulo, mas agora o versículo 16. 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Lembra que eu falei sobre estar muito tempo exposto a mesma coisa para se transformar aquilo? O diabo, ele não tem acesso à nossa vida, mas ele pode lançar setas. E engraçado que às vezes a linguagem bíblica nos furta o entendimento, porque a gente não entende cultura, às vezes não se aprofunda, lê só casualmente. Aqui na NVI vai dizer setas inflamadas. Em outras versões mais antigas diz dardos inflamados, mas não era nada mais do que uma flecha com fogo na ponta. Flecha com fogo na ponta. Aí você vai me dizer, para que isso? Porque a segurança das cidades eram os seus muros. Só que mesmo sendo muros altos e seguros, sempre os portões, na maioria das vezes os portões eram de madeira. Tinha os raros portões de bronze, que eram, mas existiam, mas na maioria das vezes eram portões de madeira. E o que é um dardo inflamado? É uma seta que tem o poder de destruir aquilo que representa o impedimento da entrada. Entenderam ou não? Entenderam? A flecha com fogo bate ali, faz a madeira queimar, e aí depois a porta está aberta, o inimigo entra. Se a gente ficar
se comportando apenas a partir daquilo que o diabo tem produzido, amados, são setas. Setas que chegam, você nunca vai dar certo, essa pessoa nunca vai mudar, fulano está lhe tratando diferente, o problema da sua vida é ciclano. Vem a seta, aí pega no portão de madeira, porque ele não tem entrada, ele só vai entrar se a porta for queimada. Aí a gente pega e acolhe, porque quando o diabo está jogando essas setas, parece que ele é nosso amigo. Ó, fulano, está fazendo isso contigo, tu já fez tanto, tu já ajudou tanto, tu já não sei o quê, parece que é amigo, mas ele está ali fragilizando para lhe arrebentar em banda. E olha que a mensagem é sobre paz, a gente vai chegar lá. A gente precisa tomar as posições corretas, é só isso, amor. Amém, glória a Deus. Um outro texto, que é 2 Coríntios 2,11, eu não vou me aprofundar também, fala sobre não ignorar os seus ardis, os ardis de Satanás. Essa expressão ardis também não é uma expressão muito comum a nós, mas se a gente traduzir é as suas maquinações. Uma coisa que o Senhor tem falado comigo, fique ligado. Deus nos colocou, Deus engatou a primeira da nossa vida. A gente vai para frente. Amém. Cadê os crentes desse culto? Amém. Deus engatou a nossa primeira e a gente vai para frente. Amém. Glória a Deus. Só que nós somos carro do bom. Não tem só a primeira não, tem segunda, tem terceira, até sexta marcha. Amém. Glória. Obrigado, Pai. Mas quando o diabo vê a mim e a você na direção do progresso, ele vai tocar onde ele puder tocar. Lembra, ele não pode tocar em você, você tem que ter essa convicção. Amém. Mas ainda assim ele vai tocar em coisas e pessoas na sua volta para tentar lhe convencer que nada mudou. Porque se eu estiver exposto de novo a uma realidade, amados, eu sei do que eu estou lhe dizendo. Eu sei sobre o que eu estou lhe dizendo. A gente precisa hoje receber essa palavra como definitiva e nos deslocar do lugar que estamos, se for esse lugar de passividade, esse lugar de autocomiseração, de pena de si mesmo. Se for esse lugar, a gente tem que sair de lá. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Porque tem uma promessa de paz. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E eu não gosto de falar sobre o diabo, mas eu estou lhe dizendo vários textos aqui para você perceber. Há um adversário, há um inimigo. E tudo que o diabo quer é que a gente esteja com as nossas taxas de conhecimento e convicção sobre Deus, sobre a sua obra, sobre o que Jesus fez, baixa, porque a única forma do diabo atuar na nossa vida que temos uma aliança com Deus é através da ignorância. Ele planta semente de incredulidade, e a ignorância sobre Deus e sobre o status da nossa aliança, que agora eu entendi que também é uma aliança de paz, faz com que ele entre e bagunce. Espírito Santo, ajude eles a entender, ministra o meu coração. Amém. Também. O que eu estou dizendo a você, que o Espírito está dizendo, é que nós vamos nos levantar. Como a Bíblia diz, a Bíblia não diz que é loucura para os que perecem. A gente vai se levantar e a gente vai engatar não só a primeira, vai engatar a primeira, a segunda, mesmo que as coisas não estejam como eu gostaria, mesmo que. Porque isso, mas quem está trabalhando contrário ao que eu quero, não é Deus, não, é o diabo. Então por que eu vou ficar supervalorizando essas coisas? Não. Quem está comigo? Amém. Amém. Existe uma possibilidade. Esse dia eu estava lendo, aí veio esse texto, eu mostrei para o Maricelo. 2 Coríntios 11:3. Paulo falando com a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó. O que eu receio... Paulo ministrando a igreja de Corinto, presta atenção. Você é crente, cheio do Espírito. Amém. Deus está falando com você. Amém. O que eu receio e quero evitar, perceba que essa é uma palavra preventiva, né? De cuidado. Paulo, o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva, ele está falando de que aqui? Que cenário? O cenário do Éden. Né? Ele está usando isso como exemplo. Ele diz, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
A ênfase que eu quero dar é que existe uma possibilidade de, por meio do engano, lembrando que Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto, não é evangelizando na rua, não, para falar sobre salvação, não, está falando sobre um povo, ou com um povo crente. Amém. Ele diz, olha, eu tenho receio sobre isso e quero evitar isso. Que assim como a serpente enganou a Eva, e você sabe do restante da história, a nossa mente se desvia. Como é que a nossa mente pode se desviar? Pela prática da exposição a uma coisa errada. Como é que o diabo transforma uma mentira em verdade? Repetindo. Existem realidades e realidades, e pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém entenda as coisas aqui como eu mandando recado. Mas por que o diabo trabalha tanto para as pessoas não congregarem frequentemente? Ele vai fazer de tudo para que vocês não cheguem aqui. Recebi mensagem de pessoas dizendo, vou estar aí hoje. Com certeza que não está. Por quê? Você sabe por quê? Eu estou falando sobre o quê? O que é que eu acabei de dizer? Que o diabo transforma mentiras em verdades em mentiras por repetição. Da mesma forma, mas nós vamos ficar persuadidos, plenamente convictos das verdades de Deus, à medida que a gente se expõe continuadamente. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Continuadamente, porque aquilo a que eu me exponho, eu me torno, querendo ou não. Então, se eu me torno uma coisa ruim de tanto me expor a ela, que foi o que eu disse aqui agora, se eu me expor a algo bom, eu também vou me alinhar aqui. Aleluia! Amém! Glória a Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Você pensa que eu vou falar só sobre o diabo hoje? Não. 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler só a parte B do versículo. Nós estávamos falando aqui sobre as setas inflamadas do maligno, as suas ciladas, não ignorar os seus ardis. E é tudo isso que o diabo tem feito para roubar a minha e a sua paz. Para fazer com que eu e você não vivam em paz. Mas 1 João capítulo 3, 18 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Oh, glória! Para desfazer as obras Aleluia. do diabo. Aleluia! Isso aí. Aleluia. Nós estamos falando aqui, amados, sobre um mecanismo de exposição e resposta. Eu me exponho a algo, considero aquilo, mesmo que seja inconsciente. Pessoas que vivem só na igreja do pastor da Atena, do pastor William Bonner, elas pensam que não, mas elas estão se alimentando de desesperança, de medo, da consideração, da morte, da falta, da traição e de outras cositas mais. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Agora abre em Provérbios capítulo 4. Abre. Aleluia. Alcance a minha caneca para o Alexandre, que ele está ali ali. Que essa já foi. A primeira remessa já foi. O verão está chegando. Provérbios capítulo 4. Você está aqui ainda? Amém. Ele está tratando com você? Aleluia! Ora, vassoura de rachou. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 22. Começa dizendo assim, filho meu. Quem é filho aqui? Amém. Diga, então está falando comigo. Está falando comigo. Está falando comigo. Está falando comigo. Diz, filho meu, atente para as minhas palavras. Atente para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixes apartar dos teus olhos. Preste atenção à sequência de sinalizações e de como lidar com essas coisas. Que isso não é uma coisa casual, que isso não é uma coisa superficial. Isso é intencional e profundo. Amém. Glória a Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos. Tem outras versões que dizem, não as percam de vista. Ele ainda vai mais profundo agora. Guarda no mais íntimo do teu coração. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque são vida para quem encontra e saúde
para o corpo. Amém. Aleluia. Às vezes as pessoas dizem, mas fulano era uma pessoa tão boa, mas adoeceu. Por que fulano está doente? Porque é isso, é aquilo. Porque tem algo que traz vida para quem encontra e saúde para o corpo, que essa pessoa está negligenciando. E pode ser você. Lembra, eu estou falando sobre a mesma coisa. Eu disse que o que rouba a paz é você estar exposto muito tempo a algo que é contrário ao que Deus pensa, e você passa a considerar aquilo. Cada um tem a sua realidade, eu sei que o Espírito está falando sobre com você. Agora nós entramos na parte que é, para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. O que é que tem a ver o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo com Provérbios 4:20, que é atenta para as minhas palavras? Eu lhe pergunto, Jesus é o quê? É a palavra. Jesus é o verbo de Deus. Isso quer dizer que se eu me expuser a Jesus, se eu estiver constantemente contemplando Jesus, a sua palavra, envolvido com ele, olha como o texto é intencional e profundo. Filho meu, atenta. Atentar é considerar. Atentar não é ouvir aqui e passando dessa porta não saber mais nem o que foi dito, não. Atenta para a minha palavra, Provérbios, Salomão escrevendo ali, era Deus inspirando ele para ministrar hoje a sua vida, para dizer, amém, não aparte os seus olhos de Jesus, que é o verbo. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra, que eu e você temos que atentar. Amém, Senhor, em nome de Jesus. E a gente vai descobrir o que é que isso pode produzir em mim e em você. Não é uma vez na vida. É verdade. É a Bíblia diz, sede firmes e constantes. Você não precisa tomar doses cavalar, mas você não pode dar espaços muito grandes, porque tem essas outras coisas que elas têm peso de verdade no âmbito natural. Mas Deus ministrou meu coração. Quer usufruir da aliança de paz? Contemple o verbo. Contemple Jesus, a palavra. Vamos falar de Pedro. Senhor, Jesus entra sobre as águas. Senhor, é o Senhor, deixa que eu vá, venha. Porque sou eu. Se para você a condição de andar sobre as águas é se sou eu ou não, sou eu, venha. E ele veio, sim ou não? Sim. Ele andou sobre as águas ou não? Sim. Quando é que ele parou de andar? Quando parou de olhar para Jesus, atento para as minhas palavras. Quando a gente está afundando, não é porque Jesus deu as costas, não. É porque nós tiramos os... O que é que fez Pedro afundar? Considerar as outras coisas. Aleluia. Eu lembrei de Cláudio Duarte. Você já deve ter ouvido alguma mensagem de Cláudio Duarte, né? Quando eu cito essa mensagem, eu lembro. Eu vi ele uma vez falar sobre isso. Aí disse que quando Pedro começou a andar na direção de Jesus, disse assim, isso aqui que eu estou fazendo é perigosíssimo. O que é isso? Uma leitura natural. Aí, na maioria das vezes a gente vai dizer assim, Pedro afundou porque olhou para as circunstâncias. Não, Pedro olhou para as circunstâncias porque deixou de olhar para Jesus. Bem isso. Afundar foi só uma consequência. O que era verdade ali naquele ambiente? Jesus era verdade naquele ambiente? Sim ou não? Sim. As ondas eram verdade naquele ambiente? Sim. Também. Mas a verdade natural não fez ele afundar até que ele tirasse os olhos de Jesus. É verdade. Vou dizer de novo. A verdade natural não pode fazer eu e você afundar se os nossos olhos estiverem nele. É verdade. Eu Amém. creio. Glória a Deus. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. Não as perca de vista. Amém. Glória a Deus. Atas no mais íntimo do vosso coração. Amém. Amém, Senhor. Está comigo, irmãos? Amém. Amém. É verdade. Aliança de paz. Aí Jesus, João 14:27, Jesus se manifesta ali aos seus discípulos e ele diz assim, João 14:27, conhecidíssimo, ele diz,
deixo-vos, ou melhor, deixo-lhes ou deixo-vos a paz. A minha paz eu lhe dou. Jesus deixou, deu, é uma concessão. Na verdade, ele nos legou por herança. O que? A sua paz. Engraçado que nas nossas versões, na continuidade, diz assim: então, eles não a dão como o mundo dá, ou seja, não é uma paz do padrão do mundo. E nas nossas versões mais comuns diz: então não perturbe o vosso coração. Isso mesmo. Mas nas outras versões vai dizer assim: não permita. O que ele está dizendo é: o que eu estou lhe dando agora é algo que você tem a responsabilidade de usar. Isso mesmo. Não permita que seu coração se perturbe. Amém. Porque você não tinha, mas agora eu estou lhe dando. Eu deixo com vocês a minha paz. Não é a paz do mundo que é o intervalo entre um conflito e outro. Isso mesmo. É a paz que, se Pedro tivesse apenas permanecido olhando, ele teria chegado. Ó, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Pastor, sobre o que é essa palavra? Essa palavra é sobre a gente considerar Jesus independente da circunstância. Mas Deus está levando eu e você para dar risada. Amém. Daqui um dia. Eu vou ver agora. Mesmo as coisas não estando onde a gente pensava que tinha que estar. Rapaz, o testemunho que Deus está criando na minha e na sua vida é tremendo. Eu vou fazer minhas agora as palavras de Caleb lá no templo da terra de Canaã. Tão somente não sejamos incrédulos. Amém. Amém. Tão somente não sejamos, é grande demais, o povo é gigante, não sei o que e tal. Não. Eles são para nós alimento, nós os comeremos como se fosse pão. Oh, glória! Tão somente não sejamos incrédulos. A diferença é essa, amados. A gente não pode, não está mais nesse nível de ficar racionalizando as coisas, porque cada vez que você racionaliza, o diabo acha um lugar para deixar a sua semente de desconforto, de inquietude, de ansiedade e comprometer o shalom de Jesus. Amém. Glória a Engraçado Deus. que a palavra grega, sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E a palavra grega para paz é eirene. Vocês não lembram, mas a gente estudou. Eirene, paz em grego. Só que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, Jesus falava hebraico ou aramaico, que é um dialeto do hebraico. Então, quando Jesus disse aqui, deixe-lhes a minha paz, não foi deixe-lhes a minha eirene, foi eu deixo-lhes a minha shalom. Eita, glória. Amém. Que shalom é segurança, proteção, paz, livramento, consolo, conforto, Amém. Recebo, Pai. Tudo isso. provisão, suprimento. Tem muito mais que Pai. Lá na frente, Paulo, quando ele vai ministrar aos Gálatas sobre a constituição do novo homem, da nova criação, ele diz: dentro de você tem shalom. Eita, glória. Aleluia. Dentro de Aleluia. Não é fora, é dentro. Amém. Fora tem o quê? Tem a proposta de se inquietar, de culpar Paula, de culpar Eduardo Leite, Bolsonaro, Lula, o marido, a esposa, o pastor, a distância, o frio, o calor. Esse dia eu brinquei com a Maristela. Daqui a pouco eu vou fazer um meme. Falta pouco dia para os pelotenses começarem a reclamar do calor. Falta pouco. Já começou. Estou encerrando, amados, mas eu preciso que você fique ligado aqui. Você está comigo? Amém. Deixe-lhes a minha shalom. Ele não disse assim, se prepare para vocês batalharem por isso. Não, ele disse, eu estou dando a vocês. É uma herança. Amém. Aí a versão original diz assim, agora não permita que seu coração se perturbe. Ou seja, isso é uma advertência. Essa possibilidade existe. Da gente considerar as coisas e começar a se agitar. Aí é na hora que a gente vai lá para dentro onde o fruto está. E Jesus é glorificado com isso. Aleluia! Amém. Tudo Glória a Deus. que o diabo quer é que a nossa atitude envergonhe Jesus e negue aquilo que Deus fez. Bem isso.
Mas Deus está levando a mim e a você. E mas a resistência é só por um tempo. Porque Deus não é daqueles que vai deixar você esperando o tempo inteiro. A Bíblia diz que o desejo adiado faz adoecer os ossos. Mas o desejo chegado é árvore da vida, o provérbio diz. E o que Deus quer é que eu e você, mesmo naquela hora onde a gente não está vendo, não está tocando no que a gente gostaria de tocar, a gente entenda que a fé é uma posse antecipada. E dê glória a Deus como Abraão fez. A gente pensa que Abraão deu glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus. Aí quando você vai para estudar, dar glória é falar bem de. Isso. É mencionar, porque a gente qualquer coisa, Deus, por que Deus não faz? Eu não entendo. Aí o cara era velho, só a carcaça, a mulher já não menstruava mais, não podia ter filho, e a promessa era de ter um filho. Aí, de 75 anos para 100 anos, são 25 anos esperando, a Bíblia diz que ele não enfraqueceu, ele se fortaleceu. Eita, glória. Agora, como é que a gente se enfraquece? Do dia da promessa até a promessa acontecer, ou enquanto a promessa não acontece? Como é que a gente se enfraquece? É duvidando. Quer dizer, acho que não foi assim não. Até, o pastor não estava no espírito, falou da boca para fora, meu Deus, não. O que é que Abraão fazia com isso? Você acha que todo dia Abraão estava, quando ele olhava para o próprio corpo, que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Você acha que isso quer dizer o quê? Que tudo estava indo bem, mas Deus mudou o nome dele de Abrão, para diante da circunstância, ser dito pai de nações. Aleluia. Foi mudado de Sarai para Sara, para ser mãe de multidão. Aleluia. E quando as coisas estavam parecendo que estava demorando, 25 aninhos, aí ele dava glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É dizer, meu Deus não falha. Amém. Não é assim, glória a Deus, não. Ele se fortificou dando glória a Deus. Dar glória é fazer menção dos seus feitos, fazer menção da sua vitória, Amém. da sua distinção, falar bem de, é louvar. Deus é bom, aquele que prometeu não falha. Pastor, como é que você sabe disso? Porque lá em Romanos 4,17, quando menciona, ele vai dizer, porque ele estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa, Aleluia. oh glória, é fiel para cumprir. Amém, Senhor. Dar glória a Deus é isso, amado. Não existe nenhuma promessa de Deus como aquele desenho animado que você pega um negócio desse tamanho e solta uma gota d'água em cima e ele se transforma no que você precisa. Não! A Bíblia diz que Gálatas 6,7 vai dizer aquilo que o homem semear, isso também se fará. E ele diz, colheremos no devido tempo se não desanimarmos. Então, a minha palavra para você, nós não pregamos utopia, nem mentimos aqui. Eu tenho que lhe dizer a verdade da Bíblia. Todas as coisas, na maioria das vezes, o tratamento de Deus é por processos. Então, de onde Ele sinalizou para você até as coisas acontecerem, ainda vai observar o tempo. Por isso, quem entendeu o que eu disse? Sim. Desde a hora que Deus fala até que aconteça, ainda vai se observar um tempo. Por isso, a gente não pode ficar adiante. Amém. Por isso, a gente não pode deixar para amanhã. Amém. E a gente precisa entender que é dando glória a Deus que a gente vai em fé até receber. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Colheremos, a Bíblia diz. Aquele que semeia, aí diz, colheremos se não desanimarmos. Provérbios capítulo 14, tem só mais uns textos aqui para a gente encerrar. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz assim, o coração em paz dá vida ao corpo. Quanto menos paz a gente tem, mais doença aparece. Agora, quando a gente entender que graça e paz nos são multiplicados pelo conhecimento de Deus, Aleluia. o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu nem quero entrar nessa parte da inveja, que não é a ênfase aqui. Eu só quis dizer que a gente precisa ter um coração em paz. Amém. Que o Espírito Santo ministre a você. Um coração em paz não é, ficou tudo certo agora, então eu tenho paz. Ele diz, a minha paz não é como o mundo dá. A paz do mundo é, se todas as contas estiverem pagas, se tudo estiver certo, se tudo não sei o quê. Não. É isso.
A dinâmica do reino é, eu tenho paz, aí tudo vai ser pago, aí tudo vai por trás. Aleluia. Glória a Deus. Amém, A sua Senhor. paz na minha vida. Eu gosto desse texto, Isaías 30:15. Isaías 30:15 diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, não é Lucimário, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em converterdes e sossegardes, precisa explicar o que é sossegar? Não. Está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas vós não quiseste. Misericórdia. Isso aí diz assim, quantas vezes eu já disse a vocês, vocês têm rejeitado esse ensinamento. Isso é Deus dizendo ao povo de Israel. Aí Deus está ministrando a nós hoje. Ele está dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, em vos converteres e sossegares está, tem uma versão mais antiga, que foi por isso que eu peguei, diz, está a vossa paz. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Aí esse, mas vós não quisestes, eu tenho de dizer para nós, que o que o Espírito está ministrando é, que a gente precisa hoje tomar a decisão. A gente não pode condicionar a nossa continuidade aos problemas serem resolvidos. Não, a gente tem que decidir, eu vou avançar em paz, independente dos problemas. Aí você vai ver que isso faz com que as coisas sejam Em nome de resolvidas. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Agora eu vou encerrar com isso aqui. A estabilidade, preste atenção, a estabilidade que só a paz de Deus, Senhor, ajuda a gente a entender isso. Amém. Isso é para mim também, amado. É para mim e para você. A estabilidade que só a paz de Deus pode produzir, né? Que só a paz de Deus pode dar a mim e a você. Ela é resultado, e talvez seja exatamente nisso que eu e você precisamos crescer ainda mais. A estabilidade, a continuidade, que só a paz de Deus pode produzir na minha e na sua vida. Ela é resultado da gente ter revelação do quanto Ele nos ama. Amém. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes nós estamos tão incomodados, porque a gente sabe das nossas imperfeições, a gente sabe das nossas pisadas de bola, a gente sabe que às vezes a gente até procura uma figura humana que pudesse transmitir e referenciar esse amor para nós, mas daqui a pouco a gente passa 2 dias animado e um dia triste, aí você já começa a pensar, mas Deus está com raiva de mim agora, então eu podia ter feito isso, não fiz, e vou colher a consequência disso, ou não sei o quê. Tá. Aí 1 João 4,18, como eu gosto desse texto, como Deus tem ministrado esse texto. E eu passei muito tempo sem entender isso aqui, porque eu nasci numa realidade onde eu só recebia de Deus aquilo que eu pudesse construir no âmbito do merecimento. Eu nasci na fé numa realidade onde tudo era consequência, com base no Deuteronômio 28. Se atentamente ouvido, tiveram cuidado de fazer assim, então. Isso é Bíblia, amém, glória a Deus. Base de uma aliança antes de Jesus ter sido manifesto. Aí esse texto diz assim, lembra que o tópico que eu estou falando agora é que a estabilidade que só a paz de Deus pode dar para nós é resultado da gente crescer no entendimento cada dia mais do quanto Deus, eu não sei você, eu preciso. Eu preciso crescer nesse entendimento. Amém. Tanto que Deus me ama. Porque o que faz a gente se sentir inadequado, fora, é ficar se punindo, se julgando, se condenando, achando que não fez o suficiente, que não está tão bom assim. Aí 1 João 4,18 diz assim, ó, no amor não há medo. Esse mesmo texto, 1 João 4,8 vai dizer que Deus não tem, Ele é o que? Amor. 1 João 4,8, Deus é amor. Mas agora eu estou falando 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora Todo medo. Aí eu não tinha revelação sobre isso, quando eu dizia assim, o perfeito amor lança fora todo medo, mas o meu amor não é perfeito. Então isso quer dizer, eu sou uma pessoa imperfeita, meu amor não é perfeito, isso quer dizer que isso aqui não se aplica a mim, eu vou continuar com medo e as coisas vão continuar. Mas isso aqui não está falando do meu amor. Graças a Deus. Da minha capacidade de amar. É verdade. Não, aqui está falando do amor dele por nós. Esse é o perfeito amor.
Porque eu sei disso, porque a continuidade diz: o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se eu e você entendermos, ou entender não, propusermos no nosso coração que a gente vai buscar, conhecer, entender, se abrir para ser amado, conhecer a paternidade de Deus. Às vezes a única referência paterna que a gente tem é o nosso pai. Alguns aqui nunca teve um pai presente. Alguns teve um pai presente que era melhor que não tivesse tido. E às vezes a gente transfere isso tudo para Deus. Mas quem está entendendo o que o Espírito está me dizendo nesse texto? Nesse texto. Se nós estivermos crescendo na compreensão do amor dele, a gente não vai ficar nessa... Sabe? Essa coisa, será que eu estou agradando? Será que eu estou aprovado? Ou se eu estou reprovado? Será que... Essa paz que nos dá estabilidade, continuidade para começar e terminar, para avançar, ela é resultado da gente crescer nesse amor. Diga: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Papai me ama. Oh, Deus. Santo és tu. Nós temos uma aliança de paz. Aí Deus está convidando a mim e a você para viver pela fé também sobre paz. Filipenses 4, 6 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em vez disso, faça conhecida a Deus em vossas orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso quer dizer, uma paz que vai além daquilo que se vê. O pessoal brincava lá em Campina Grande que um dia a mulher chegou em casa apavorada e para o marido estava desfrutando, aprendendo a desfrutar de paz, né? E ela chegou com as contas, tudo isso, aqui ó, os boletos, ó, o colégio do menino venceu, ó. Mas, tá bom, eu esperava o empate. Brincadeiras à parte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, isso é a expressão de quem conhece, que é amado. Amém. E nós vamos crescer nisso, amém? Amém. Entender isso. Em nome de Jesus. Antes, façam conhecidas as vossas petições e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. No mais, irmãos, tudo que for puro, tudo que for perfeito, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor disso, seja isso que ocupe o vosso pensamento.